Você já reparou como às vezes basta uma palavra atravessada para o nosso humor desandar completamente? Os estoicos nos ensinaram que não é o que acontece que nos perturba, mas como reagimos. E é exatamente aí que mora o poder. Sêneca dizia que a raiva é como um veneno que tomamos esperando que o outro morra. A metáfora é forte, mas perfeita. Quando nos entregamos às emoções impulsivas, perdemos o domínio da nossa paz interior e entregamos nosso equilíbrio ao mundo externo. Reagir sem pensar é como deixar que alguém entre na sua casa e bagunce tudo. O estoicismo propõe algo simples e libertador. Observe antes de reagir. Respire. Pergunte-se: isso realmente merece minha paz? Epicteto afirmava que ninguém pode te irritar sem a sua permissão. Isso parece difícil de aceitar, mas nos convida a olhar para dentro e perceber que a reação é uma escolha. E se é escolha, podemos treiná-la. Você não precisa virar um robô sem sentimentos. Os estoicos nunca sugeriram isso. Emoções fazem parte da experiência humana. O que eles propõem é que sejamos os senhores do nosso... Pense em quantas vezes você se arrependeu por ter falado ou feito algo no calor do momento. A reatividade é rápida, mas quase sempre cega. O autocontrole, por outro lado, é silencioso e muito mais poderoso. Se você puder, experimente pausar por alguns segundos antes de responder a alguém que te irritou. Às vezes, o simples silêncio já é uma vitória. O domínio emocional começa com pequenas escolhas como essa. Sêneca recomendava escrever sobre a própria raiva. Quando colocamos no papel aquilo que sentimos, percebemos o exagero, o ego ferido, o orgulho travestido de justiça. Tudo isso perde força quando é trazido à luz. É fácil ser calmo quando tudo vai bem, mas a verdadeira força está em permanecer centrado quando tudo convida ao caos. É nesse momento que você mostra a si mesmo quem está no... O mundo é cheio de gatilhos. Comentários ácidos, críticas injustas, situações imprevistas, mas você não é obrigado a apertar o gatilho toda vez. Às vezes, é melhor simplesmente não disparar. Controlar as emoções não significa reprimi-las, mas direcioná-las com sabedoria. Quando você reconhece o que está sentindo, mas não deixa isso dominar suas ações, você alcança um nível raro de liberdade interior. Epicteto ensinava que devemos focar no que está sob nosso controle, e isso inclui nossa resposta emocional. Você não controla as palavras dos outros, mas pode controlar como elas ressoam dentro de você. Raiva, tristeza, medo, todas essas emoções são válidas, mas elas não precisam dirigir a sua vida. Você pode escutá-las, entender de onde vêm e ainda assim escolher com consciência como agir. Quantas vezes a raiva te protegeu? E quantas vezes ela te machucou mais do que ajudou? Essa reflexão, sugerida por Sêneca, nos mostra que as emoções são conselheiras, não diretoras. Ser estoico não é ser frio, é ter calor humano e, mesmo assim, manter a mente clara. É amar, sentir, vibrar, mas não se perder no turbilhão das emoções passageiras. Toda emoção carrega uma história, mas você pode reescrever o roteiro. Se hoje você se irrita com facilidade, não se culpe. Apenas comece a observar. A mudança começa com consciência. Imagine uma tempestade. Ela é intensa, mas passa. Suas emoções também são assim. O erro é construir casa dentro da tempestade. O estoico aprende a abrigar-se até que o céu volte a clarear. Sêneca dizia que não é livre aquele que é governado pelo medo, pela ira ou pelo desejo. Liberdade verdadeira é poder sentir tudo isso e ainda assim escolher o caminho da razão e da paz. Em vez de perguntar por que isso aconteceu comigo, o estoico pergunta: o que posso aprender com isso? As emoções bem compreendidas se tornam aliadas na construção de uma mente resiliente. A reatividade é filha do impulso. A serenidade é filha do tempo. Escolha dar tempo à sua resposta. Respire, reflita e verá que muitas vezes o silêncio e a firmeza dizem muito mais do que qualquer explosão emocional. Nem tudo vai sair como você espera. E tudo bem. A frustração não é o fim, é só uma curva no caminho. O estoicismo nos convida a olhar essas curvas com outra lente, como parte inevitável da estrada, não como desvios injustos.
Sêneca dizia que a expectativa é a raiz de toda decepção. E ele tinha razão. A frustração frequentemente nasce da ideia de que o mundo deveria obedecer nossos planos. Quando trocamos a expectativa pela aceitação ativa, o peso começa a diminuir. Epicteto nos lembrava: não deseje que as coisas aconteçam como você quer, mas como elas acontecem. Isso pode parecer resignação, mas é o oposto. É um convite à serenidade, à arte de aceitar sem desistir. A frustração dói porque queremos controlar o que está fora de nós. Queremos que as pessoas ajam como achamos certo, que os resultados venham no tempo que planejamos, que a vida siga o roteiro que escrevemos. Mas a vida não recebeu esse roteiro. Quando entendemos isso profundamente, a frustração não desaparece, mas deixa de nos esmagar. Em vez de gritar contra o vento, a gente aprende a ajustar as velas. O estoico é como o marinheiro, sabe que não controla o mar, mas controla seu barco. Há dias em que nada parece dar certo, e nesses dias o estoico respira fundo e pergunta: o que depende de mim aqui? Essa simples pergunta muda tudo. Ela transforma a angústia em ação, o lamento em responsabilidade. Muita frustração vem do imediatismo. Queremos resultados agora, retorno agora, reconhecimento agora. Mas o tempo do mundo não segue o nosso relógio. O estoico aprende a cultivar a paciência como uma virtude ativa. Ele não espera passivamente, ele persiste com calma. Sêneca escreveu que o maior obstáculo para a vida é a espera que depende do futuro e negligencia o presente. Quando vivemos correndo atrás do que ainda não aconteceu, deixamos de viver e nos frustramos por isso. Frustração também é falta de perspectiva. Às vezes, o que parece uma porta fechada é só uma pausa para um redirecionamento. A mente estoica treina esse olhar. Ela pergunta, mesmo no caos: o que posso aprender aqui? Epicteto falava sobre o poder da adaptação. Para ele, o que nos define não são os acontecimentos, mas a forma como reagimos a eles. Se a frustração se torna combustível para crescer, ela não foi em vão. A frustração com os outros também ensina. Pessoas vão falhar com você. Elas vão esquecer, errar, abandonar. Mas o estoicismo lembra que não podemos exigir perfeição de ninguém, nem mesmo de nós mesmos. A compreensão liberta. Há uma liberdade imensa em deixar de lutar contra o que é. Quando você para de forçar a realidade a ser como você quer, começa a viver com mais leveza. A frustração cede espaço à fluidez. E aí você encontra paz, mesmo nos dias difíceis. Frustrações não são provas de que tudo está errado. Às vezes, são sinais de que algo precisa mudar em nós, não no mundo, mas no nosso olhar. Esse ajuste interno é o que transforma a dor em sabedoria. A vida é um teste constante de expectativa versus realidade. E cada vez que escolhemos aceitar o que é, em vez de brigar com o que não foi, crescemos um pouco mais. Não é fácil, mas é simples. O estoico não foge da frustração. Ele a encara, observa e aprende, porque sabe que fugir dela é prolongar a dor. Já encará-la é a chave para superá-la. Sêneca dizia que muitas vezes sofremos mais na imaginação do que na realidade. Quantas vezes você não se frustrou por algo que nem chegou a acontecer? A mente cria monstros. O estoicismo nos ensina a não alimentá-los. O estoico cultiva a arte de estar bem mesmo quando as coisas vão mal. Não por ser insensível, mas por ser treinado. Ele sabe que tudo muda, tudo passa, até a frustração, e que o que permanece é o caráter que ele constrói enquanto espera. Seja honesto consigo mesmo. O que exatamente está causando sua frustração? É algo externo? Ou é sua expectativa em relação a isso? Muitas vezes, não é o que aconteceu que nos afeta, mas o que imaginávamos que aconteceria. A frustração também pode ser uma porta para a humildade. Quando as coisas não saem como você quer, você se lembra de que não está no comando de tudo. E essa lembrança, por mais amarga que seja, é valiosa. Epicteto dizia que ninguém é livre se não é senhor de si mesmo. E ser senhor de si mesmo é exatamente isso. Não se deixar dominar pelas emoções, nem pela frustração,
nem pelo impulso de desistir. Por fim, lembre-se, a frustração não precisa te parar. Ela pode te moldar, pode te afiar, pode te ensinar. O caminho estoico não é o da fuga do desconforto, mas o da transformação dele. Que você transforme a sua frustração em força silenciosa. Em um mundo em constante movimento, onde tudo parece urgente e fora de controle, é fácil perder de vista o que realmente importa. A vida nos empurra para reagir, correr, conquistar, mas raramente nos convida a refletir sobre o porquê fazemos tudo isso. O estoicismo nos convida a inverter essa ordem. Antes de correr, é preciso saber para onde estamos indo. Antes de agir, entender o propósito. Para os estoicos, viver bem não é sobre acumular bens ou evitar dores, é sobre viver de acordo com a nossa natureza racional, com integridade e consciência. Epicteto dizia que não controlamos o que acontece conosco, mas podemos sempre controlar nossa resposta. E a melhor resposta é aquela guiada pela virtude, não pela paixão, nem pelo medo, nem pelo desejo desenfreado. A virtude, para os estoicos, não era um ideal abstrato ou moralismo rígido, era uma prática diária. Ela se manifesta na coragem diante das adversidades, na justiça com os outros, na sabedoria ao tomar decisões e na temperança ao lidar com os próprios impulsos. Viver com virtude é viver com clareza, sabendo que cada ação sua está alinhada com aquilo que você acredita ser o certo. Você já parou para se perguntar? O que guia suas decisões? O que motiva suas atitudes no silêncio, quando ninguém está olhando? O estoicismo propõe que, em vez de buscarmos a aprovação dos outros ou o sucesso externo, busquemos a aprovação de nossa própria consciência. E isso só acontece quando vivemos com propósito, fundamentado na virtude. Muitas vezes, confundimos propósito com metas, mas há uma diferença sutil. As metas mudam, podem ser um cargo, um diploma, uma casa. Já o propósito, quando enraizado na virtude, é constante. É um norte que atravessa todas as fases da vida, que dá sentido, mesmo quando os planos falham ou os resultados não vêm como esperávamos. Imagine acordar todos os dias com a convicção de que, não importa o que aconteça, você vai agir com dignidade. Que seu compromisso não é com o sucesso imediato, mas com a sua integridade. Isso é viver com propósito, e essa é a verdadeira liberdade que os estoicos nos oferecem. Não sermos escravos das circunstâncias, mas senhores de nossas escolhas. Sêneca afirmava que não há vento favorável para quem não sabe aonde vai. E é verdade, sem um propósito claro, facilmente somos levados pelas marés do mundo. Desejos alheios, comparações vazias, distrações sem fim. Mas quando sabemos o que é virtuoso e escolhemos vivê-lo, mesmo o vento contrário se torna um aliado para o crescimento. Viver com propósito também nos ajuda a dizer não, a não ceder ao que fere nossos valores, a não se perder no excesso de opções, a não viver no piloto automático. O propósito torna a vida mais simples, não porque elimina os problemas, mas porque nos dá critério para enfrentá-los. E, quando os dias forem difíceis, porque inevitavelmente serão, o propósito será o seu abrigo. Ele lembrará você de que o que vale a pena raramente é fácil e que a verdadeira recompensa não está fora, mas dentro, na paz de ter sido fiel a si mesmo, mesmo quando o mundo tentou te arrancar do caminho. Se você ainda está buscando o seu propósito, tudo bem. A boa notícia é que ele não está em algum lugar distante. Ele está no modo como você escolhe viver agora. Nas pequenas decisões, na forma como trata os outros, no esforço para melhorar, na coragem de ser honesto consigo mesmo. Controlar o incontrolável pode ser impossível, mas viver com propósito e virtude é uma escolha, uma que ninguém pode tirar de você. E talvez, só talvez, seja esse o maior poder que temos.